Ó, vai começar agora. Vamos embora, galera. Iniciar a coletiva do técnico do Diniz, ele vai, antes da gente distribuir aqui o microfone para vocês fazerem perguntas, ele vai vai falar uma coisa. Pronunciamento, pronto, viu? Vai se desculpar. Daqui para lá, se vocês acharem melhor vir aqui, mas eu acho melhor levar o microfone e a gente vai passando, ok? Diniz. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Não é comum fazer entrevistas em meio de semana, geralmente é um jogador que veio aqui. Obviamente que tem a ver com a entrevista que eu dei no último clássico contra o Flamengo. Então quero iniciar pedindo desculpa pelo tom agressivo que eu me dirigi em alguns momentos e também em alguns momentos pela generalização que eu fiz na imprensa, porque eu tenho uma relação, embora em muitos momentos da entrevista eu falei que alguns, mas em outros momentos eu dei uma generalizada, coisa que eu não gosto. E eu tenho uma relação, considero muito positiva, até especial, desde 19, quando eu trabalhei a primeira vez aqui, e depois da minha volta em 22, com vocês da imprensa. Tem muitos aqui que eu sei que são muito sérios, que são muito bons, que eu posso numerar aqui, será 15, 20 nomes de maneira rápida, se eu quisesse. Alguns tricolores, outros que não são tricolores, mas que cobrem o Fluminense e o futebol com muita seriedade. E blogueiros também. Muita gente séria e muita gente que se aproveita do momento ruim para criar coisas, eu acho, desnecessárias que acabam atrapalhando não o Fluminense, mas o ambiente do futebol como um todo. Então, eu queria começar a entrevista assim. Quero agradecer a minha relação com vocês, mais uma vez, que eu sempre tenho agradecido. E principalmente para a gente conversar um pouco e falar para o maior patrimônio do clube, que é a torcida. Que é uma torcida que eu tenho um carinho enorme, da maneira como eles sempre me trataram, da maneira como abraça o meu trabalho, e por ter enxergado o meu trabalho antes, e às vezes muito antes que muita gente que trabalha cobrindo futebol. Então, eu tenho muito a agradecer à torcida do Fluminense e deixá-los também tranquilos, que a gente está trabalhando incessantemente para poder entregar vitórias e alegrias, porque uma das coisas que eu mais gosto é poder ganhar campeonato e correr na direção dos torcedores. Portanto, Diniz se desculpou e só vou fazer um adendo bem rapidinho. Papel da imprensa, dos influenciadores, Diniz, ele falou que alguns criticam quando a coisa está ruim e aí isso atrapalha o ambiente do futebol. O papel do influenciador ou do jornalista não é ajudar nem atrapalhar o ambiente, é comentar o que tiver que comentar. Se isso atrapalhar o ambiente, aí problema, né? O jornalista não tem que deixar de falar alguma coisa para não atrapalhar o clube, tá bom? Isso aí quem tem que fazer é você. O jornalista tem que fazer o papel dele e prestar contas a quem o ouve, né? Ao público. É isso, vamos embora. Tudo bem, Diniz? Aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Acho que a gente falou um pouquinho de time, você falou assim que você chegou que a intenção principal era você poder se desculpar e falar um pouco da última coletiva. E eu queria falar um pouco daquilo, porque acho que, de alguma forma, repercutiu muito essa semana alguns pontos. E eu queria ouvir você, alguns dias depois, de uma forma mais tranquila, assim, sobre a sua visão e como você enxerga no cenário do futebol essa relação. Larga o like aí, rapaziada, dá essa moralzinha aqui, vamos embora. Eu vou te explicar por que eu pergunto isso. Tem um ponto quando você fala de discurso raso, e aí você fala de Renato Augusto e Ganso, por exemplo, jogarem juntos, e eu vi que naquele jogo especificamente, esse era um questionamento do torcedor que nem sempre tem o olhar técnico que quem está aí desse lado tem. E talvez a coletiva seja uma forma de educar também, seja uma forma de mostrar, porque, né, o Brasil é muito grande, muitas pessoas acompanham futebol e nem todo mundo tem esse olhar. E esse ponto específico ele me chamou muita atenção, então eu queria te ouvir sobre essa relação e sobre esse tipo de pergunta também. Primeiro, parabéns pela tua pergunta, tá? Que vai dar chance. O que eu falei do Ganso e Renato Augusto é o que eu falo sempre quando ganha. Eu falei porque perde. Eu falo assim, de a gente ter um olhar deturpado. Se o Ganso e o Renato Augusto podem jogar juntos ou não, não tem nada a ver com o que aconteceu naquele Fla-Flu. Ah, não. Aí, porque assim, muitos... Eu acho que aí eu posso falar de uma maneira mais generalizada. Muitos de vocês vão assistir o jogo só aquela vez com um olhar assim daquilo,
povoado das emoções que o jogo provoca, se for pela televisão, do narrador, dos comentaristas. Quando você vai ter um olhar técnico daquilo, você vai ver que não tem nada a ver o que aconteceu com o Ganso e com o Renato Augusto. Aí a troca que poderia ter sido feita é jogar o Alexandre no lugar do Renato Augusto ou o Lima no lugar do Renato Augusto. Se você parar para pensar, vocês acham que isso ia fazer uma grande diferença naquele jogo? Ia, e fez. Obviamente não ia fazer diferença. Fez. E a gente perdeu jogos de maneira também jogando muito mal. Tem um jogo no São Paulo ano passado, que jogou todo mundo aí, lá no Morumbi, que foi 1-0, que a gente jogou de uma maneira medonha também. E a gente pega e a gente cola isso do Ganso e do Renato Augusto. Esse é uma injustiça muito grande. Isso atende muito mais ao anseio de alguns que querem, de repente, que isso não dê certo, porque é muito mais complexo do que isso. A escalação do segundo Fla-Flu, se a gente tivesse perdido da mesma maneira que nós perdemos, jogando o primeiro tempo que a gente jogou na primeira semifinal, você imagina quais seriam os comentários. Que era o Marquinho, uma invenção na lateral direita. Que foi péssimo. O Martinelli, que nunca tinha iniciado uma partida de zagueiro. O Manuel, que estava há mais de um ano sem jogar. O Marcelo, que segundo os comentários, talvez fosse um jogador inadequado, porque o Flamengo tem jogador muito rápido, é um time muito agressivo. O que mais que a gente teve no jogo? Então jogou o André, aí jogou o Lima, beleza, acho que o restante, ok. Tá, e depois as alterações, aí tira e fica André e Martinelli na zaga durante um bom tempo, e o time não ficou vulnerável. Então, o olhar que eu quero passar para vocês é que não é aquela coisa que sempre é, porque todo mundo fala, que aquilo confere a realidade, porque não confere a realidade. Quando eu falo do ano passado, que tentaram, eu lembro claramente disso, quando o Felipe Melo jogou a final do Carioca, eu recebi coisa que nunca acontece. No meu WhatsApp privado, que ninguém praticamente tem acesso, descobriram, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí depois o Felipe Melo junto com o Marcelo ao longo do tempo, não dá. E isso às vezes penetra até dentro do clube, porque fica uma coisa tão repetida, que parece que é impossível lutar contra. E lutou-se contra, e ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, ficou 7º do Brasileiro, e todos eles foram muito importantes, são grandes jogadores, são grandes campeões, e foram fundamentais para esse momento que o Fluminense está vivendo. Mas a gente pega e apaga isso, quando ganha, tudo justifica. Então, quando eu falei o seguinte, quando a pessoa acha que é isso errado, ela tem que sustentar. Todo mundo sabe que não é a regra ter jogadores com a idade que o Fluminense tem e aquilo dá certo, como deu ano passado. E vocês acham que eu também não sei. Mas eu estou treinando e estou vendo que aquilo é o melhor para o time naquele momento. E eu arrisco. Só que se você arrisca e dá errado, mesmo não tendo nada a ver com aqueles determinados jogadores, as pessoas vão atacar porque precisa justificar a derrota. Então, para a gente enriquecer um debate em torno do futebol, a gente precisa ter mais esforço e querer achar soluções, porque as soluções não estão essa assim a olho nu de uma maneira fácil, porque não é fácil. Eu tenho só o Fluminense para cuidar. Então, eu assisto o jogo várias vezes. E erro um monte de meses. Você imagina você que vai ver o jogo só, aquele jogo de primeira, e você vai achar todas as soluções que só eu que assisto e não consigo enxergar. Não tem como isso ter muito cabimento. E a minha crítica é essa. Então você pega e vai colocar então o Ganso e o Renato Augusto. E não é. Então, se tinha crítica desse time e das escalações, você tem que sustentar a crítica para ver se isso sustenta, porque eu posso aprender também. Porque senão você não aprende, você sabe que a pessoa está falando só por um efeito cascata, efeito assim que vai conforme a onda está indo, a gente vai seguindo. O ano passado, na Libertadores, teve evento parecido. Se eu recordar você, jogo do Olímpia aqui, jogou Ganso de 8 e John Kennedy de cano na frente. Aí a gente foi lá contra o Olímpia e ganhamos de 3-1 lá. O time tinha eliminado o Flamengo. Aí as pessoas, assim, quando elas querem estar, assim, mas o Olímpia teve 3 chances de marcar, e teve mesmo. Mas não foi porque o Ganso estava lá. Foram 3 bolas de bola parada. Foi a mesma maneira que eles eliminaram o Flamengo, e a gente estava treinado para aquilo. E se eventualmente entra os gols de bola parada, ia ter a afirmação, que foi por causa que o Ganso entrou onde já se viu, o time ficou muito aberto. Esse tipo de comentário, eu acho que não contribui, e isso deforma a opinião do torcedor, não ajuda a formar. Isso é uma coisa muito fácil de se falar, de uma maneira muito rasa, e é mesmo, isso eu não retiro nada. Aí o torcedor fica achando que... E não é isso.
Aí outro exemplo, aqui começou a mesma formação, o jogo contra o Inter aqui. A gente estava muito bem no jogo, o Samuel foi expulso. Jogou um jogador a menos. Lá contra o Inter, o Alexander entrou no lugar, jogando com o André e o Alexander. E o primeiro tempo nosso foi horroroso, foi muito ruim. O time do Inter jogou muito melhor que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, nós tiramos o Felipe Melo, o Ganso veio para 8 de novo, entrou o John Kennedy, tiramos o André foi para a zaga, o Martinelli para 5, e a gente teve um volume muito maior e não ficou assim, vulnerável defensivamente. Aí o cara fala assim, porra, aí o Valência perdeu o gol, perdeu, porque perde o gol mesmo. Ele perdeu uma bola foi uma bola parada de cabeça e jogou bem melhor que o Inter no segundo tempo. Em que pese que o Inter teve 2 ou 3 chances muito claras. Mas... Peraí, o Fluminense jogou bem melhor que o Inter no segundo tempo, Diniz? Aí não, né? O Fluminense fez os 2 gols no fim. Dizer que jogou bem melhor que o Inter, aí tá forçando um pouquinho. Vamos lá. Do jogo, mas não foi porque o time fez as alterações. E terminou com 4, 5 atacantes e virou o jogo. E também não estou falando que é isso que está certo, que pode ter erros nisso, mas do que não pode ser justificado se a bola entra ou se a bola não entra. Porque aí a gente, ampliando isso, porque eu falo sempre para o fator humano, a gente vai, o time perde, a gente vai caçar culpado. A gente vai culpar e muitas das vezes a gente vai errar muito. E se você insiste nisso, em determinado momento você não sustenta, o jogador tem que sair do time. Como o Caio Paulista teve que sair daqui, como o Thiago Santos teve que sair do Grêmio. Não sei se vocês lembram como chegaram o Diogo Barbosa e o Thiago Santos aqui. E hoje o Thiago Santos, assim, foi campeão da Recopa, foi o melhor jogador do time nos 2 jogos e foi aplaudido pela torcida. Quantos Thiago Santos a gente não perdeu pelo caminho aí? E perde e vai continuar perdendo. Por conta da gente pegar e sair atrás de culpado e apontando para a direção errada. Esse é o meu questionamento, eu não mudo. Isso aí não é uma coisa de agora. Eu vivi isso e sofri a vida inteira com isso. Você vale aquilo que você ganha. Você não vale aquilo que você é, aquilo que você trabalha, a tua ética e às vezes até que você produz. Você só vale se você ganha. Se ganha, a gente vai arrumar as justificativas do que ganhou e o que perdeu, as justificativas do que perdeu. A gente vai arrumar e arrumar de uma maneira rápida. E a gente erra e acaba cometendo muitas injustiças. Contra isso, eu vou estar lutando a vida inteira contra. Em relação à resposta dele de Renato Augusto e Ganso, ele está insistindo nisso ainda, né? Ele está mais calmo, está mais sereno, mas foi só cavucar ele ali, ele acabou soltando de novo. Ele insiste que não tem nada a ver a coisa do Renato Augusto e Ganso e meio que contesta a possibilidade de alguém criticar isso. Para mim, ele dá a entender que ele ainda vai usar Renato Augusto e Ganso. Isso é o mais preocupante. Ele quer usar ainda Renato Augusto e Ganso juntos, né? Senão não estaria sustentando isso dessa forma ainda. E aí eu acho muito preocupante. Né? Ele quando diz que, olha, é fácil de ver. Renato Augusto e Ganso não tinha nada a ver, tanto é que o Fluminense melhorou no segundo tempo. Sim, melhorou quando saiu o Ganso. Exatamente quando saiu o Ganso. E aí jogou Lima e Renato Augusto. E aí o Thiago Santos foi expulso, ok, o time murchou, beleza. E aí ele pergunta o seguinte, vocês acham que o time ia melhorar se tivesse jogado, em vez do Renato Augusto, tivesse jogado, por exemplo, o Lima ou o Alexander com o Ganso? E a resposta minha é acho que teria melhorado sim. Repito, como melhorou quando entrou o Lima no segundo tempo. Cara, é simples demais. Na mesma resposta, ele no afã e na necessidade de defender os veteranos, e repito aqui o que eu falei antes da coletiva, ninguém está atacando os veteranos de uma forma coletiva, são todos ruins, não prestam, todo mundo tem que se aposentar, não é isso. É que é um excesso, é muito jogador veterano junto, jogando de titular. É sobre isso. E aí ele falou, bom, mas ano passado deu certo, a gente insistiu, temos que lutar contra isso, lutamos e ganhamos. Primeira coisa, Diniz não tem nada que lutar contra isso, ele tem que fazer o que é melhor para o time. Né? Não é provar o ponto dele, ou porque ele é amigo de tantos veteranos, ou porque ele bancou a vinda de todos eles, então vou botar eles até o fim, todo mundo junto, para provar que eu estou certo. Não, se não for o melhor para o time, o ideal era que ele não fizesse isso. E outra, isso que ele está falando, que mesmo assim ganhou com esses veteranos, é uma meia-verdade. Porque o Fluminense foi campeão da Libertadores quando alguns veteranos já tinham saído de campo. Marcelo, por exemplo, Felipe Melo, por exemplo, já estavam em campo Diogo Barbosa, estava em campo John Kennedy, o time já estava mais jovem na hora que conseguiu fazer o seu gol. E da mesma forma na Recopa. E em outras competições, em outros jogos em que o Fluminense jogou bem, os veteranos não estavam todos juntos, principalmente no momento em que o time reagiu na partida, notadamente, em geral, no segundo tempo. Vocês já repararam que o Fluminense, tradicionalmente, de um ano para cá ou mais, joga mal quase sempre no primeiro tempo? Quase sempre. É uma regra absoluta.
Tem uma exceção ou outra? Pode ter, mas é a exceção que confirma a regra. E por que joga mal sempre o primeiro tempo? Porque aquela formação, aquela escalação muito envelhecida em excesso está sempre em campo no primeiro tempo. Aí ele troca um, às vezes troca um só, troca dois, o time já dá uma melhorada. Não tem nada a ver com o excesso de veteranos no time titular? Bom, essa é a opinião do Diniz. Para mim, tem. Para muita gente, tem. Para o De La Cruz, tem. O De La Cruz falou que o primeiro jogo foi fácil de ganhar, ou foi tranquilo, porque havia muito espaço. O Flamengo foi muito superior. Ele disse isso numa entrevista, depois do primeiro Fla-Flu, agora da semifinal, que estava tranquilo, que tinha muito espaço para jogar. O Diniz acha que o fato do De La Cruz dizer que tem muito espaço não tem nada a ver, né, com a carência, com a deficiência de marcação de Ganso e Renato Augusto juntos no time. Ele acha isso? Eu acho que não. Eu acho que ele está enganado em relação a isso.